apresentar a vocês hoje algumas considerações ligadas ao meu trabalho que foram escolhidas em função do tema que me foi proposto para esse encontro. O tema que me foi sugerido é crítica da modernidade em Nietzsche. Ao me debruçar sobre essa sugestão, eu evidentemente me defrontei com vários caminhos, com várias abordagens possíveis desse tema. E pareceu-me que uma das mais indicadas seria uma escolha que destacasse tanto a relevância desse tema no autor em questão, saber Nietzsche, quanto a atualidade desse tema. E como eu tinha alguma ideia de que a interlocução com vocês seria uma interlocução envolvendo não apenas filósofos, mas também pessoas ligadas a outras áreas da cultura, isso me propiciou uma certa escolha que pudesse apresentar um espectro mais amplo de interesse, que não fosse exclusivamente voltada para questões específicas ou técnicas de filosofia, que pudesse então combinar uma abordagem filosófica com aspectos que são políticos, já que se trata aqui da crítica da modernidade política, fundamentalmente, mas também que estivesse ligada a temas que são próprios, por exemplo, da estética, por exemplo, da psicologia, por exemplo, da sociologia, por exemplo, da teoria política, por exemplo, do direito. Além disso, considerando então que me parecia oportuno destacar o que Nietzsche teria a nos dizer ainda hoje, do ponto de vista da sua atuação como crítica da modernidade, eu optei por tomar como ponto de partida um fato histórico bastante relevante e relativamente recente. No final de 1999, portanto, ao apagar das luzes do século XX, um filósofo alemão, à época ainda muito pouco conhecido, mas 11 anos depois extremamente conhecido, chamado Peter Sloterdijk, proferiu uma conferência cujo título era Regras para o Parque Humano, uma resposta à Carta sobre o Humanismo de Martin Heidegger. A conferência de Sloterdijk era toda ela uma provocação bastante drástica. Ele partia do pressuposto de que a célebre Carta sobre o Humanismo, publicada por Martin Heidegger em 1946, logo depois, portanto, do final da Segunda Guerra Mundial e da revelação de todos os horrores e atrocidades do regime nacional-socialista, regime com o qual o próprio filósofo Heidegger tinha estado envolvido pessoalmente, que, enfim, esta carta sobre o humanismo até então não havia recebido nenhuma resposta satisfatória. E que o Sloterdijk pretendia, então, responder à carta de Heidegger ao humanismo. E essa resposta, também ela, a partir do próprio título, Regras para o Parque Humano, tinha uma visada essencialmente polêmica. O que ele pretendia sugerir nesse texto é que, ao contrário do que comumente se pensava, o humanismo não é uma tecnologia política ingênua, mas o humanismo é também uma tecnologia política que atua
atua no sentido da produção de um determinado tipo de homens. E assim como você tem tecnologias políticas ou biopolíticas mais invasivas, contra as quais aparentemente se opõe o humanismo, enquanto um programa de formação do homem pelas letras, pela cultura, pelos valores espirituais. De acordo com a tese do Sloterdijk, então, é que o humanismo é também uma tecnologia política, não só de cultivo do homem, mas de produção de um determinado tipo humano, um determinado tipo social. E o tipo social a ser produzido pelo humanismo é um homem dócil, pacífico, manso, bem comportado, etc. E tem essa formulação, ela é bastante vigorosa em termos polêmicos, e o Sloterdijk fala, portanto, que, dadas as condições do desenvolvimento social, do desenvolvimento científico e do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, o homem contemporâneo estaria, enfim, posto em condições de tomar sob seu próprio controle a evolução do homem na Terra. A isso ele deu o nome de antropotécnica. Regras para o parque humano é o conjunto, digamos assim, programático dos princípios fundamentais de antropotécnica para a sociedade humana. Ou seja, para a produção de tipos humanos a partir dos recursos que a ciência e a tecnologia colocam em nossas mãos. Ele está pensando aqui, certamente, na engenharia genética, ele está pensando aqui, certamente, na biologia molecular, ele está pensando aqui, certamente, no conjunto de tecnologias colocadas à disposição para a reprodução assistida, mas ele está pensando também nas tecnologias sociais e políticas de controle de grupos humanos. E o seu ponto de partida consiste no seguinte: a partir do momento em que a ciência e a tecnologia coloca à disposição do homem este arsenal de recursos que permite a ele o desenvolvimento de uma antropotécnica, não tem mais sentido escamotear esse problema, elidir essa questão e fazer com que, como se isso não tivesse acontecendo. Se nós não nos capacitarmos para esse tipo de intervenção, certamente outros o farão. E nos restaria, então, apenas a situação de ser colocados na condição de manipulados. Bom, estou dizendo isso porque, para o Sloterdijk, o seu grande parceiro intelectual é Nietzsche. E o Sloterdijk diz que Nietzsche foi o primeiro filósofo que viu isso em toda a sua extensão. Na filosofia de Nietzsche, nós percebemos claramente, não só ele foi capaz de discernir isso como a realidade do nosso tempo, como ele foi capaz de dizê-lo da maneira mais consistente possível. E cita como exemplo disso, nesse próprio texto, As Regras para o Parque Humano, duas passagens de Assim Falou Zaratustra. E essas duas passagens, aquilo que muitos consideram uma obra fundamental de Nietzsche, dizem respeito justamente a duas tematizações pelo filósofo do conceito de autodeterminação. Uma delas é a seguinte: deve ser mandado e conduzido aquele que não é capaz de mandar de si mesmo, ou seja,
modernidade cultural chegou a um determinado ponto de autonomia, entendida como autodeterminação, que daqui para diante não há mais como recuar. Ou seja, é a mesma tese do Slobodan, né? Quem não é capaz de se comandar a si próprio, quem não é capaz de tomar o destino nas suas próprias mãos, bom, merece mesmo ser comandado. E a segunda observação de Nietzsche é aquela célebre passagem em que o seu personagem principal, o Zaratustra, chega numa cidade e olha para aquela cidade e se admira que a casa, ou as casas que existiam naquela cidade, o sistema de arquitetura daquela cidade era constituído exclusivamente por residências excessivamente baixas. E ele então se admira e pergunta: pô, mas como é possível viver em casas como essa? Um indivíduo da minha altura, para entrar numa casa dessa, tem que curvar a espinha. Então, prosseguindo a sua constatação, ele diz: quem constrói casas como essas, constrói casas que são adaptadas a homens pequenos. De acordo com aquilo que fazem os construtores de casas, nós podemos ter uma boa medida daquilo que são os construtores de sociedades. De acordo com o tamanho das casas, nós sabemos os tamanhos dos homens que moram nessas casas. Ora, a modernidade é uma grande cidade construída de casas diminutas, ou seja, o homem moderno, especialmente um anão. É um homem pequeno, é um homem baixo, um homem curvado, um homem dócil. E é assim porque os construtores de casa da modernidade são construtores no pequeno. A história da humanidade é uma história de tecnologias de construção de cidades, daqueles que constituem cidades para homens grandes e daqueles que constituem cidades para homens pequenos. Infelizmente, o mundo moderno é uma arquitetura do homem pequeno. Bem, o Sloterdijk toma então essas duas passagens como paradigmáticas para o seu pensamento e diz: é isso mesmo. O Nietzsche tem toda a razão, de tal maneira que cabe a nós agora fazer uma opção, ou pela tecnologia do humanismo enquanto arquitetura do homem pequeno, ou por uma antropotécnica projetada em termos de ciência e tecnologia contemporânea que vai nos permitir então construir para o grande. E isso cabe exclusivamente a nós. E não tem como empurrar para uma outra instância decisória exatamente esta deliberação e essa resolução pelo grande ou pelo pequeno. Isso cabe inteiramente a nós. Nós, a partir do grau de desenvolvimento da nossa sociedade, somos os construtores das nossas próprias casas. Somos nós que vamos decidir em que casas nós vamos morar. E a isso está ligada a polêmica que hoje se instaura a respeito, por exemplo, da superação